Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte do livro, no seu capítulo 2, Espíritos Felizes. E espíritos que, em sua encarnação, viveram pautados nas leis de Deus, por isso desencarnaram muito bem, estão habitando regiões felizes no mundo espiritual e vêm trazer os seus testemunhos através das evocações realizadas por Kardec e outros espíritas em outras partes do mundo. Hoje vamos ver a Condessa Paula. E Kardec começa, vamos ver a primeira parte, não é, desse testemunho do espírito Condessa Paula, e Kardec começa nos apresentando quem foi quando encarnada a Condessa Paula, como era moralmente essa condessa. E ele diz: era uma mulher jovem, bela, rica, de um ilustre nascimento, ou seja, uma pessoa de nobreza, né? Era condessa. Segundo o mundo, porque não tem esses escalões de nobreza, não existia nada disso no mundo espiritual, não é? E, por outro lado, um modelo acabado de todas as qualidades do coração e do espírito, ou seja, extremamente virtuosa. Ela morreu aos 36 anos, em 1851. Ou seja, ela tem mais ou menos 200 anos que ela nasceu. Era uma dessas pessoas cuja oração fúnebre se resume a estas palavras em todas as bocas que estavam presentes quando do seu enterro. Por que Deus retira tão cedo tais pessoas da terra? Perguntavam-se as pessoas. Felizes daqueles, diz Kardec, que fazem assim bendizer a sua memória. Ela era boa, doce e indulgente para com todo mundo, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de agravá-lo. Nunca a maledicência manchou os seus lábios. Sem arrogância nem orgulho, tratava os seus subalternos com uma benevolência que nada tinha de baixa familiaridade, ou seja, ela não era coleguinha, ok? Ela era benevolente, doce, generosa. E sem tomar diante deles, os seus subalternos, ares de grandeza ou de uma proteção que humilha. Não fazia isso. Compreendendo que as pessoas que vivem de seu trabalho não são capitalistas, elas são simplesmente pessoas que vivem do seu trabalho. Trabalham não para ficarem ricas, mas para sobreviver, não é? Como a maioria de nós. E que tem necessidade do dinheiro que lhes é devido, afinal trabalham para isso, seja por seu estado, seja para viver, jamais ela fez esperar um salário. Tem muita gente que faz isso, não é? Horrível. O pensamento de que alguém pudesse sofrer de uma falta de pagamento por sua culpa era-lhe um remorso de consciência. Não. Então, é muito bom, não é? É aquele dia de pagamento, é aquele dia sagrado de pagamento. Por quê? Porque a pessoa que vai receber está esperando muito por isso, tem contas para pagar. Continua. Não era dessas pessoas que procuram sempre o dinheiro para satisfazerem suas fantasias e não o têm nunca para pagarem o que devem. Tem pessoas assim, não é? Gastam dinheiro com bobagens e na hora de cumprir os compromissos, não tem dinheiro. Ela não compreendia que pudesse ser de bom gosto para um rico ter dívidas e ficaria humilhada, podendo-se dizer
que os seus fornecedores eram obrigados a fazer-lhe adiantamentos. Também em sua morte não houve senão lamentos, nenhuma reclamação. Então, os seus fornecedores, eles eram muito bem pagos, não tinham nenhuma reclamação quanto a ela. Ela não atrasava, antes ela pagava adiantado do que atrasar. A sua beneficência era inesgotável, mas não era essa beneficência oficial que se expõe publicamente. Olha só, doou para o hospital XYZ tantos valores e tal, não sei o quê. Não, fazia em silêncio. Como manda Jesus, não é? Não deixei que a vossa mão esquerda saber o que dá a vossa mão direita. Sabia assim. Não era a caridade do coração, não, vou repetir. A sua beneficência era inesgotável, mas não era essa beneficência oficial que se expõe publicamente. Nela era a caridade do coração e não da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que ela secou e os desesperos que acalmou, porque essas boas ações não tinham por testemunhas senão ela e os infelizes que assistia. Sabia, sobretudo, descobrir esses infortúnios ocultos, que são os mais pungentes. Aqui socorria com delicadeza que eleva o moral ao invés de abaixá-lo. Sua posição e as altas funções de seu marido obrigavam-na a uma apresentação doméstica a qual não podia infringir. Então, naquela época, não é? Tinha que seguir-se um protocolo rígido, como até hoje vemos, não é? Na nobreza, vamos dizer, na família real da Inglaterra, ainda exigem-se dos membros dessa família real um protocolo muito rígido. E ela também tinha que seguir esse protocolo. Mas, em tudo, satisfazendo as exigências de sua posição, sem mesquinhez. Ali colocava uma ordem que, evitando os desperdícios terríveis, ruinosos e as despesas supérfluas, permitia-lhe para isso bastar-lhe a metade do que custaria a outros, sem fazer melhor. Então, outros iriam gastar muito, mas não faziam tão bem como ela fazia, gastando a metade. Então, ela era uma excelente administradora, não é? Poderia fazer, assim, de sua fortuna, uma parte maior para os necessitados, que era o que ela fazia. Para isso, separaram um capital importante, cuja renda era designada exclusivamente para essa destinação sagrada para ela, e a considerava como tendo-a de menos a destinar para sua casa. E a considerava como tendo-a de menos a destinar para sua casa. Ou seja, não era um menos que deixasse a faltar qualquer coisa que precisasse haver, não é? Mas que evitava exatamente o supérfluo. Achava assim o meio de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infelizes. Aqui, Kardec traz uma nota extremamente interessante, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Kardec coloca o exemplo de uma mulher muito caridosa. E aqui ele comenta, pode-se dizer que essa senhora era o retrato vivo da mulher beneficente traçada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Né? Aquela mulher que leva a filha, jovenzinha, para um lugar muito, muito miserável, onde uma mulher que estava sem o marido e com filhos pequenos, passando fome, ela ia lá, levava comida, e a filha pedia, posso dar a comida? Não, não pode, porque não é seu para dar. Podes costurar, não é? Levar algumas pecinhas de roupa, isto podes dar. Fazes? Dás. Não fazes? Não dás, porque não é teu para dar. Isso é lúcido, não engana, não é?
E ela, muito benevolente, chegava discretamente, deixava a carruagem, não em frente, fazia tudo muito discreto para que as pessoas não soubessem do bem que ela fazia. Então, a Kardec diz que essa personagem aqui, não é? Esse espírito, a Condessa Paula, bem poderia ser essa do exemplo de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele não diz que é. O que ele diz que ela era o retrato vivo da mulher da história que ele conta no Evangelho segundo o Espiritismo. E continua o nosso Kardec dizendo: evocada 12 anos depois da sua morte por um de seus parentes iniciados no Espiritismo, ela deu a comunicação seguinte em resposta a diversas perguntas que lhe foram dirigidas. Aqui Kardec também coloca uma outra nota que diz: extraímos desta comunicação, cujo original está em língua alemã, as partes instintivas para o assunto que nos ocupa, suprimindo o que não é senão de interesse da família. Ou seja, ela trouxe também partes que diziam especialmente respeito à sua família, e esta parte Kardec, então, não pega. Esse trabalho, não é, de evocação e do que foi dito foi mandado para Kardec através dessa pessoa que era espírita também e que foi evocada por um de seus parentes. E agora diz-nos então a Condessa Paula o seguinte: tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Eu o sou, com efeito, além de tudo que se possa exprimir, e todavia estou longe ainda do último grau, ou seja, está muito longe da perfeição. Entretanto, estou entre os felizes da terra, não é do espaço, não é? Da terra. Entre nós seria um espírito feliz. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, ainda cheios de mazelas morais. Tendes razão, mas, entretanto, estou entre os felizes da terra porque não me lembro de ter provado a tristeza real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, eu tinha de tudo o que constitui a felicidade entre vós. Então, ela foi feliz aqui, como encarnada, dentro do que se imagina que seja felicidade aqui, mas não apenas. E ela está aqui neste capítulo, não porque foi feliz na Terra, mas sim porque fez o bem enquanto esteve na Terra e, por isso, está entre os felizes do mundo espiritual. E ela continua, dizendo assim: mas o que é essa felicidade perto daquela que se saboreia aqui? O que é a felicidade da terra comparada à felicidade do mundo espiritual? Que são as vossas mais esplêndidas festas, onde se expõem os mais ricos ornamentos, perto dessas assembleias de espíritos resplandecentes, de uma luz que a vossa vista não poderia suportar e que é o apanágio da pureza, ou seja, é mesmo a luz a representação da pureza espiritual. Quanto mais luz, mais puro é o espírito. Que são os vossos palácios e os vossos salões dourados perto das moradias aéreas, dos vastos campos do espaço, matizados de cores que fariam empalidecer o arco-íris. Olha que lindo! Que são os vossos passeios de passos contados em vossos parques, perto das excursões através da imensidade, mais rápidas que o relâmpago, essas excursões, não é? Vai-se com a velocidade do pensamento. Que são os vossos horizontes limitados e nebulosos, perto do espetáculo grandioso dos mundos que se movem no universo, sem limites sob a poderosa mão do mais alto. Quanto aos vossos mais melodiosos concertos, são tristes e gritantes. Estamos falando de uma música clássica.
não da música aqui do século XXI, não. Quanto aos vossos mais melodiosos concertos, são tristes e gritantes perto da suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. Quanto às vossas maiores alegrias são tristes e insípidas, sem gosto, perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessante todo o ser como um eflúvio benfazejo, sem mistura de nenhuma inquietação, de nenhuma apreensão, de nenhum sofrimento. Aqui tudo respira o amor, a confiança, a sinceridade, por toda parte corações amantes, por toda parte amigos, nenhuma parte de invejosos e ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meu caro amigo, e onde chegareis infalivelmente, seguindo o caminho reto. Ou seja, não é especial apenas para quem tem título disso, XYZ, ou quem foi isso e aquilo enquanto encarnado. É para quem faz o bem, é para quem segue o caminho reto, para quem segue as leis de Deus. Hoje vamos ficando por aqui, amanhã retornamos com a segunda e última parte da nossa Condessa Paula. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã, muita paz a todos.